Olá! Nesse vídeo de hoje, eu quero abordar a previdência complementar ou a previdência privada. Aqui não está envolvido nenhum órgão público ou de governo. Aqui, quem está por trás de tudo isso é uma seguradora, né, que vai, através das suas informações, um agente ou um consultor irá te ajudar a você montar um planejamento para complementar a sua renda na sua terceira idade. Tá certo? Então você precisa ter esse conhecimento. E aí eu te faço uma pergunta. Quais as informações que você tem para escolher a previdência privada ou complementar? Você tem que ter em mente 3 critérios e muita atenção. Quais são? Qual é o valor da sua contribuição mensal? Qual é o tipo de plano que você vai escolher? E o prazo de pagamento. E isso, juntamente com as informações que você vai prestar para esse consultor ou para esse agente, ele vai te ajudar a você escolher o melhor plano para você. Esse plano vai ser um plano, se você informar, der todas as informações necessárias, vai ser adequar a sua vida, a vida da sua família. Porque quando você faz uma escolha, você não está pensando só em você, você também está pensando na sua família, não é verdade? Então tem esses 3 critérios: contribuição, o tipo do plano e o pagamento, o prazo do pagamento, tá certo? Então aqui também eu quero falar com vocês que nesse plano, a previdência complementar, você vai ser livre para fazer escolhas. Sim, ele não é uma adesão que você vai ter que sujeitar daquela forma para todos. Vai ser um plano mais adequado à sua realidade atual. E eu posso também aqui deixar assim uma informação para você. Você pode hoje, para quem começa a fazer uma escolha de ter uma previdência complementar, hoje a sua realidade é uma. Então você vai fazer essa escolha hoje, agora, com base nas informações e da sua realidade. Só que a vida está em evolução. Você já aprendeu que para você ter uma vida com estilo, uma vida abundante, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Então, daqui a 5, daqui a 10, a sua realidade vai ser outra. Então, você pode também contratar uma outra previdência, de acordo com a sua nova realidade, com novo prazo de pagamento, com outro valor de contribuição mensal. Sacou? Faça hoje de acordo com a sua realidade. Mas, a cada 5 anos, revisite e veja se aquele plano que você constituiu está atendendo a sua realidade. Por quê? Porque a sua vida está em evolução. E a tendência de quando você entender que você pode e deve ter mais de uma renda, que você está fazendo a sua conta investimento e você aprendeu, incorporou um novo hábito de mensalmente destinar algo para sua conta investimento, você vai ter aí uma gordura para também revisitar a sua previdência complementar e, se ela não for atender às suas necessidades, é hora de fazer um outro plano. Aquele plano inicial continua pelo prazo, de acordo com o que você desejou, fez, mas você pode constituir outro plano para atender a sua outra necessidade. Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, não importa. Tá? Outra forma também de você melhorar essa remuneração no final do prazo que você escolheu inicialmente é fazer aportes extraordinários, extra, todo ano. Isso é uma outra possibilidade. Eu estou te dando aqui algumas possibilidades para que você tenha essa informação, tenha esse conhecimento e você possa fazer escolhas, né? Porque muitas das vezes
a gente passa por situações por falta de informação, por falta de conhecimento. E por isso eu estou aqui. Antes de continuar esse assunto, eu quero, mais uma vez, falar um pouquinho de mim. Quem eu sou? Por que eu estou dando essas dicas? Quem é a Adélia Glicério? A Adélia Glicério, ela teve uma jornada muito extensa até agora. Já fui monitora de arte, eu já fui balconista, eu já fui estoquista, eu já fui frentista, fui por 24 anos advogada, estou no momento auditora fiscal e há 2 anos eu comecei essa minha nova jornada. Eu recebi um chamado e aceitei. Eu me tornei educadora e mentora financeira porque eu entendi que o conhecimento que eu tenho e as experiências que eu passei ao longo da minha vida, eu posso ajudar você a tomar decisões diferentes daqui para frente. Para quando daqui a 5, 10 anos você olhar para trás e ver como você cresceu. Quando eu iniciei a minha jornada, né, a segunda fase de vida, lá nos meus 18 anos, 19 anos, eu não tinha quem modelar. Eu não tinha uma pessoa a quem me espelhar. E eu senti essa dificuldade. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido essas informações lá atrás, eu já estaria em um outro degrau. Eu tenho certeza absoluta. Eu só não estou, por quê? Porque eu não tinha ninguém que me passasse essas informações. E eu estou te dando algo que eu não tive. Porque eu senti a necessidade, um desejo ardente no meu coração de compartilhar essas informações. Ok? Mas apesar de tudo isso, a minha inteligência infinita, que é na realidade a inteligência espiritual, me trouxe até aqui. E eu me tornei independente financeiramente aos 48, 49 anos. E por isso que eu quero te ajudar a você conquistar a sua independência financeira antes dos 50. Mas eu sei que nem todo mundo tem essa inteligência infinita aguçada. Você pode ter. Só você começar a alimentá-la dia e noite, você vai chegar a ter. E você vai servir também, você mudando de nível, você vai também servir de espelhamento para outras pessoas. Então, faça o seu processo. A mudança começa em nós, para depois outras pessoas possam se espelhar em nós, tá? A mudança começa em nós. Voltando aqui à previdência privada, que eu quero falar para você é o seguinte: existe 2 tipos, né, de previdência complementar ou privada, que são a previdência complementar aberta, que é essa que eu estou falando para você, e existe a previdência fechada. E essa previdência fechada, você tem que ter alguns critérios para fazer parte dessa previdência privada. Por exemplo, os servidores públicos que entraram depois de 2013, né, eles vão ter que ter uma previdência complementar. Então, é uma previdência fechada. Eu estou só exemplificando, tá certo? Então, mas para a maioria da população, a previdência aberta é para você. E aí você vai escolher, de acordo com a sua necessidade de hoje, você vai escolher qual é o melhor plano que vai se adequar. Lembrando sempre que você precisa, a cada 5 anos, revisitar aquele plano que você fez, ver se ele continua te atendendo. Se ele não continua te atendendo, você precisa fazer o quê? Um outro plano. Nada impede você ter 1, 2 planos, 3 planos, tá? Nada impede que você refaça de acordo com a sua evolução da sua vida financeira. Você pode aumentar, ter mais de um plano da previdência privada. Então, eu quero também falar para vocês que existem 2 planos, né, de previdência privada ou previdência complementar. O primeiro plano é que é o chamado PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. E o segundo é o quê? VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Qual é a diferença entre um e o outro? É muito importante você saber qual a diferença de um e outro. Basicamente, o PGBL é indicado para aquelas pessoas que já são empregados, recebe um valor superior ao teto do INSS, e esse plano é indicado para essas pessoas. Por quê? Porque enquanto elas estão na ativa, enquanto elas estão trabalhando, elas estão tendo uma renda superior ao INSS. Mas, porém, o INSS tem um teto.
E se ela não fizer uma previdência complementar para que ela possa, na terceira fase de vida, ao se aposentar, não ter uma queda na renda dela, ela tem que fazer uma previdência complementar. Para quê? Para que ela tenha um complemento. Para quê? Para o estilo de vida dela não cair, para o nível dela não cair. Então, esse plano PGBL é indicado para aquelas pessoas que já pagam imposto de renda e que, ao se aposentar, elas vão ter que se aposentar pelo teto do INSS e, com isso, ela não vai poder viver. Então, é indicado para aquelas pessoas que querem completar a renda na sua terceira idade, para que o nível não caia. E o VGBL? O VGBL é aquelas pessoas que fazem a declaração anual pela declaração simplificada. Elas não pagam imposto de renda. Então, esse plano aqui é indicado para essas pessoas que não pagam imposto de renda. Basicamente, é essa a diferença que você tem que ter esse conhecimento na hora de escolher. Então, se você paga imposto de renda, o PGBL é mais indicado. Se você não paga imposto de renda, o mais indicado é o VGBL. Só que, o que vai acontecer? O seu agente, né, o seu consultor, ele vai te orientar qual é o plano mais adequado de acordo com o seu nível atual, de acordo com a sua renda atual, tá? Então, você tem que ter essa ciência. Quanto mais informação você tiver antes de fazer a escolha do plano, melhor para você. Qual a diferença do plano PGBL e VGBL? No plano PGBL, você faz a declaração completa, tá? Você faz a declaração completa no ajuste anual na Receita Federal. Então, sinal que você, ao escolher a declaração completa, você paga imposto de renda. Na declaração do VGBL, o plano indicado para a pessoa que faz o VGBL, ela faz o quê? Ela faz uma declaração simplificada. É indicada para essas pessoas que fazem a declaração simplificada. No VGBL, você para aquelas pessoas que têm bens, aquelas pessoas que recebem mais do que o teto do INSS, então é para essas pessoas. Qual é o benefício fiscal? O benefício fiscal para quem escolhe o PGBL é o quê? Que ela pode deduzir até 12% da renda bruta dela na declaração completa, pelo fato dela escolher o PGBL. Ela pode contribuir acima de 12% e pode deduzir na declaração completa, no ajuste anual, que geralmente é no mês de abril de cada ano. Por conta da pandemia, o ano passado e esse ano teve um prazo diferente. Mas, fora isso, geralmente é no mês de abril de cada ano, certo? E o benefício fiscal para o VGBL? Não é permitido deduzir imposto de renda para quem faz a simplificada, porque ela é simples, né? Não tem complexidade para ter dedução. Com relação à rentabilidade, durante o período que você está contribuindo para o seu plano PGBL, não há nenhuma tributação. E para o VGBL, a mesma coisa. Não tem nenhum imposto a ser pago durante o período que você está contribuindo para o plano. Tá? Tá certo? Com relação ao resgate, eu continuo ainda falando a diferença entre PGBL e VGBL. No PGBL, você será tributado sobre o valor total durante o plano, durante o tempo que você contribuiu para o plano. E no VGBL, você vai ser tributado referente ao ganho, à rentabilidade. Essa é a grande diferença. No PGBL é um montante total e no VGBL é sobre a rentabilidade. Essa é uma diferença que você tem que ter ciência, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre o tipo de renda da Previdência Complementar. Quando você contratar, seja VGBL ou PGBL, quando você contratar o PGBL e o VGBL, você tem três opções de resgate. Você pode fazer o resgate total. E aí você tem que tomar o cuidado. Se você fizer o resgate total,
você pode sofrer uma tributação em cima do total. Então, veja aí, tanto no PGBL como no VGBL. É uma opção. E aí é muito bom, é muito importante que você converse com o seu consultor sobre essas possibilidades de resgate no final do plano. Isso aí já é no final do plano. Se você escolheu, exemplificando para ficar melhor aqui, se você escolheu um plano de previdência complementar por 10 anos, no final de 10 anos você tem essas 3 opções. Então, mas tome muito cuidado, porque às vezes os consultores, você não pergunta, ele também passa batido, e você tem a sensação de que aquele montante que está lá, você vai tirar totalmente. Não, você pode ser tributado na integralidade, principalmente no PGBL. No VGBL você vai ser tributado aonde? Na rentabilidade, ou seja, em cima do capital, da rentabilidade do seu capital. Do seu capital você não tem tributação nenhuma, mas em cima da rentabilidade sim. Você vai ter aquela renda vitalícia, né? A vitalícia é aquela que você todo mês tira o valor até você vir a óbito. Então você tem essa possibilidade da renda mensal vitalícia. E a outra é um tipo de plano que é o quê? Renda temporária. Em que você faz o seguinte, você faz um plano de previdência privada ou complementar, como você queira chamar, e você coloca ali na cláusula desse contrato, desse plano, diz que por 10, por 15 anos, o beneficiário vai receber por 15 anos uma renda complementar. Então você, antes de fechar um plano, você tem que perguntar todas essas informações. Qual é o melhor tipo de resgate? Se é o total, se é o vitalício ou se é o temporário. E isso vai depender do quê? Da sua realidade, tá certo? Forma de tributação da previdência complementar ou previdência privada. Aí você vai ter que ter muita atenção. Isso é uma das coisas que você tem que chamar atenção na hora que você for conversar com o seu consultor. Existem 2 formas. A tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva vai ser em cima do montante que você vai contribuir mensalmente. Quanto mais você contribui, maior é o percentual que você vai pagar de imposto de renda. Com a regressiva, é ao contrário. Você vai, de acordo com o tempo que você fica no plano, você vai decaindo, então ela vai regredindo. Então você começa lá com 35% e chega a 10%. Então essa tabela regressiva é interessante para aquelas pessoas que irão contribuir, ficar num plano por mais de 10 anos. Inferior a 10 anos, ela vai o quê? Se ela ficar entre 8 e 10 anos, ela vai ter uma dedução de imposto de renda de 15%. Então, isso é uma coisa que você tem que saber o que é melhor para você. Tá? O ideal, eu posso dizer aqui, eu tenho previdência complementar e eu escolhi a tabela regressiva. Por quê? Porque ao menos eu vou ter uma retenção de 10 anos. Por quê? Porque eu quero ficar no mínimo 10 anos. Eu posso ficar 10, eu posso ficar 15, eu posso ficar 20 anos. Mas o valor da dedução do imposto de renda, eu quero que seja o percentual mínimo. Com relação à tabela progressiva, se você escolher essa opção, o que vai acontecer? Quanto mais você ganha, mais você paga. Então, hoje, se você ganhar, se você fizer um plano e contribuir com um valor aí acima de, vamos dizer, 4.800, você vai pagar de imposto de renda 27,5%. Então, tenha muita atenção quando você escolher. E se você ficar mais de 10 anos, o melhor é você escolher a tabela regressiva. Por quê? Porque depois de 10 anos, você só vai pagar 10% de imposto de renda. Entendeu? Acho que isso é muito importante você saber. Outra coisa que eu quero falar com você é que quando você escolhe um plano PGBL ou VGBL, você também vai ter que, igual quando você começar a se tornar um investidor, você vai ter que fazer um perfil.
você vai saber qual é o seu perfil. Se o seu perfil é conservador, se é moderado, se é agressivo. O fato é que, observando por a experiência que eu tenho, né, que quando você começa a contribuir para um plano de previdência privado, ou quando você se torna um investidor, e quando você tem menos de 40 anos, eles indicam para você se tornar um investidor ou moderado ou agressivo. Por quê? Porque a sua idade permite você recuperar uma possível perda por um período. Agora, quando você tem mais de 50 ou 55 anos, eles acabam considerando você ou conservador ou moderado, nunca agressivo. É claro que você é livre para escolher. Se você tem informações suficientes, se você aprendeu a investir, nada impede que você, com 50, 55 anos, tenha um plano que você autorize ao plano, né? Faça uma ficha, né? De você colocar lá que você tem um perfil agressivo. Por quê? Porque o gestor desse plano, ele vai disponibilizar um percentual de tudo, daquele bolo que você contribui, para uns ativos financeiros que tem esse perfil agressivo. Então, você, no momento que você faz a adesão a esse plano, se você nunca investiu também, eles vão acabar indicando para você ter um perfil conservador. Mas a cada 3 anos, você pode revisitar esse plano e informar. Você vai ter esse app no seu computador ou no seu celular, e você pode preencher um novo perfil. Aí você vai ter uma mudança, ou para moderado ou para agressivo, ou você vai pedir para o seu consultor, para o seu agente, né? Porque você vai estar sempre em contato, esse consultor, esse agente, ele não é uma pessoa que você vai ter contato com ele só no momento que você faz um plano. Ele vai te acompanhar o tempo que ele tiver vinculado àquela empresa a qual você escolheu para te dar você comprar esse plano. Então, o período que esse consultor estiver ali, ele vai te acompanhar. Então, a cada 3 anos, seria legal se o consultor não te procurar, geralmente eles procuram, né? Mas se ele não te procurar, você a cada 3 anos ligar para ele, ver as cláusulas do seu plano, ver se comporta ali um ajuste, ver se comporta fazer um aporte extra naquele plano, ver se também não é um caso de fazer um outro plano, porque a sua realidade mudou. Então, tudo isso você tem que olhar e entrar em contato, tá? Esses agentes, esses consultores, não é uma pessoa que você vai ter acesso a ele somente naquele momento que você faz o plano. Ele vai te acompanhar ao longo do tempo que você estiver contribuindo. Então, você pode entrar em contato e deve entrar em contato. Se ele não entrar, entre você e pergunte. Então, não esqueça de revisitar as suas apólices que você faz, né? E, se for o caso, fazer um novo plano. Tá certo? Então, gente, concluindo esse vídeo aqui, eu quero falar com vocês o seguinte. Para quem é a Previdência Complementar? A Previdência Complementar é para as pessoas que recebem acima do teto do INSS e, na sua terceira idade, querem ter um complemento. Então, é destinado para essas pessoas. Ou para aquelas pessoas que não trabalham pelo regime CLT. Concluindo, esse vídeo de hoje eu trouxe para vocês, para você ter informação e conhecimento da Previdência Complementar. Primeiro, essa Previdência Complementar ou Previdência Privada é para todas aquelas pessoas que, durante a sua segunda fase de vida, recebem mais do que o teto do INSS. E se elas não querem ter um declínio do seu estilo de vida, elas precisam, ao longo da sua vida, contribuir, ter uma previdência que vai completar essa renda da previdência oficial, tá certo? Isso é para um tipo de pessoa. Outro são aquelas pessoas que não trabalham, não contribuem para a previdência oficial, são autônomos ou são empreendedores, né? São empresários. Essas pessoas também têm que pensar na previdência privada, tá certo? Então, isso para outro tipo de pessoa. E você, quais os critérios, quais as formas? Eu já falei dos 2 tipos de plano que você pode ter na Previdência Complementar, o PGBL e VGBL.
Por quê? É para aquelas pessoas que já recebem mais do que o teto do INSS, então elas devem contribuir, devem escolher o plano de previdência PGBL, e para aquelas pessoas que não pagam imposto de renda, o VGBL, tá certo? E também tem que escolher sobre o quê? A tabela progressiva. Na progressiva, quanto mais você contribui, maior vai ser o imposto. Isso durante o período todo que você for escolher. Se você for escolher de uma vez só, você vai pagar tudo isso. Se você escolher o vitalício, você vai pagar. Se você escolheu pela tabela progressiva, você vai pagar em cima do montante, tá? Se você escolher o temporário, também. E para você que escolher a tabela regressiva, para aquelas pessoas que vão ficar no plano por mais de 10 anos. Por quê? Porque a tabela começa com 35%, né, e vai até 10%. Se você ficar para mais de 10 anos, você vai ter de incidência de imposto de renda apenas 10%. Então, esses são os dois regimes. Um é referente ao montante e outro é referente ao tempo. Eu espero que você tenha entendido as informações aqui, tenha uma noção, pelo menos, né? Mas informações mais concretas, de acordo com a sua realidade, você vai tirar com quem? Com o seu agente, com o seu consultor, que vai te orientar de acordo com a sua realidade de hoje a você escolher um plano. Lembrando sempre que a cada 3 anos é bom revisitar, porque a sua realidade muda, portanto, você pode ter um valor que você pode destinar ou fazer um aporte extra nesse plano que você fez, ou fazer um outro plano, porque a sua vida mudou e aí você quer aumentar, você quer ter um estilo de vida melhor do que hoje, tá certo? Então não esqueça de revisitar isso, não é um plano para você fazer esquecer, é um plano para você fazer, contribuir mensalmente e a cada 3 anos revisitar, porque a sua vida muda. Em 3 anos muita coisa acontece. Então lembre-se sempre de revisitar essa constituição desse plano. Mas faça, porque para você ter estilo de vida, para você ter equilíbrio, para você não depender de ninguém, você precisa fazer um planejamento. E para fazer um planejamento, um dos itens desse planejamento é pensar na sua aposentadoria, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!